Lucas capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar a sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu. Mas, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se o meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso os demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois, quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele as suas armas e leve embora os seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas, não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: feliz é a sua mãe que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Amém? Vamos frisar esse último versículo? Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Amém? Que o Senhor nos continue nos direcionando neste culto, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Bom, Jesus, nós sabemos que Ele é a própria personificação de Deus Pai. Ele é um com o Pai. Ele mesmo diz que quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê ao Pai. Eles são uma. Então, nós temos respaldo no próprio Senhor Jesus para dizer que Ele é o próprio Deus. E sendo assim, Ele possui todos os atributos de Deus. Se nós estudarmos, nós vamos ver que nós temos atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Deus tem atributos que Ele comunica conosco, que Ele compartilha. Então, Deus ele tem amor e Ele compartilha esse amor conosco. É uma atribuição de Deus e nós temos o amor. O apóstolo Paulo fala que nós temos o amor pelo Espírito de Deus que foi derramado em nós. Então, esse atributo o Senhor, Ele compartilha conosco. Existem outros atributos que eles são incomunicáveis, ou seja, só pertencem ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus. E eu queria destacar 3 com vocês nessa manhã, para a gente poder introduzir essa mensagem de forma rápida e conseguir entender aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Primeiro, a onipresença de Deus, esse atributo quer dizer que Deus ele está em todos os lugares. Deus ele não é limitado, Ele não é uma pessoa física como nós. Por exemplo, hoje estamos limitados aqui fisicamente neste ambiente, mas Jesus não. Jesus ele está em todos os lugares. Precisamos entender que Deus é Espírito.
A palavra de Deus vai dizer em João, o Senhor Jesus dizer, Deus é Espírito, e importa que aqueles que adoram, adorem em Espírito e em verdade. O salmista, ele entendia muito bem isso, e ele disse no Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. E se eu tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Aqui nós entendemos, nós vemos a onipresença do nosso Deus. Jesus está em todos os ambientes, não tem como fugir, não tem como me esconder, não tem para onde eu ir. Jesus vê e está em todos os lugares. A onisciência de Deus, segundo atributo, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo, gente. Qualquer descoberta da ciência que for feita daqui 100 anos, não é uma descoberta para o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele vai deixar isso bem claro em Romanos 11:33. Ele vai dizer, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O homem, nós somos finitos, nós conhecemos até onde nos é dado conhecer. A ciência só conhece até onde o Senhor permite que ela conhece. Deus não. Deus, ele é detentor de todo conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. A onisciência de Deus também está intimamente ligada com o atributo anterior e com o próximo, que é a onipotência. Esse atributo nos quer dizer que Deus, ele tem todo o poder. Todo o poder. Deus não é limitado. Deus não tem um poder limitado. Ali ele pode fazer isso, ele pode, ou aquilo ele não pode. Não, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Todas as coisas foram feitas debaixo da autoridade e do poder de Deus. Uma só palavra de Deus pode mudar todas as coisas. Isso é autoridade e poder. Isso é poder para mudar, para transformar, para criar. O diabo não cria nada. O diabo não tem esse poder. Deus tem esse poder de criar todas as coisas. Deus criou, inclusive, o próprio Lúcifer. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Salmos também vai deixar isso bem claro. Ele vai dizer, grande é o Senhor e grande o seu poder. Seu entendimento é infinito. Basta um só olhar de Jesus para que as coisas mudem. Lembra que aquele homem que veio até Jesus pediu para ele uma só palavra. Uma só palavra e as coisas mudam. Assim como eu dou uma palavra para o meu servo e acontece, assim também, se o Senhor der uma só palavra, as coisas vão mudar na minha casa. Então o próprio Senhor Jesus, ele diz isso, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Nós vemos isso, nós já falamos sobre isso, aprendemos sobre isso. Aqui, alguns cultos atrás, o Senhor Jesus, todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, nós temos que ir, porque Ele nos dá essa autoridade também para pregar o Evangelho. E o Senhor Jesus, enquanto estava aqui na terra, Ele cumpriu um ministério, um chamado. Esse chamado, nós vamos ver que lá em 1 João, ele deixa um pouco bem claro isso. 1 João 3,8, versículo B, ele disse, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo. E como tudo que Deus faz, toda a criação, tudo que Deus faz é perfeito, o ministério de Jesus, o chamado de Jesus, aquilo que ele veio fazer na terra, ele fez com perfeição. Jesus é perfeito em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Não há nada que foge à perfeição. Deus, ele é perfeito. Jesus é perfeito. A autoridade do Senhor Jesus, ela é clara diante de toda
as Escrituras, sendo Ele Filho de Deus, e nós precisamos, como igreja, reconhecer isso. No texto que nós acabamos de ler, Jesus ele está saindo de um momento de ensinamento sobre a oração. Jesus conta uma parábola, Jesus fala algumas coisas a respeito da oração, ensina os seus discípulos a orar. Ele fala assim, e ele usa a parábola do amigo. Se o amigo for bater na porta, aí você não tem o que fazer, mas ele vai ficar lá insistindo, e ele está ensinando acerca do princípio de insistir em oração. Esse amigo vai ficar insistindo até que aquele outro que está lá dentro de casa, deitado, dormindo, levante e vai ver o que ele precisa. Jesus está ensinando sobre isso, e logo após esses ensinamentos trazem a ele um homem com um espírito imundo. E a palavra de Deus que nós acabamos de ler diz que este homem ele estava possesso por um demônio que o deixava mudo. E aí Jesus, como veio para desfazer as obras do diabo, ele expulsa aquele demônio e imediatamente aquele homem volta a falar. Ele começa a falar. E a multidão começou a ficar admirada, e alguns perguntavam: como é que ele faz isso? Qual é a autoridade? Por que ele faz isso? E alguns homens, eles começaram a cogitar: ele deve falar, ele deve fazer isso em nome de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Beelzebu, no termo hebraico, é uma figuração de um deus filisteu conhecido como Deus das moscas, ou Deus da habitação. E aí, para os judeus, essa expressão era a própria figuração do Satanás, que seria o príncipe dos demônios. Inclusive, se nós formos ler esse texto em paralelo com aquilo que está descrito no texto de Mateus, eles vão usar o termo príncipe dos demônios. Jesus, então, ele, sabendo, conhecendo que estava passando por aqueles corações, dizendo que ele estava expulsando os demônios em nome do próprio demônio, pela autoridade do próprio demônio, ele traz um ensinamento, ele começa a ensinar algumas coisas que nós precisamos trazer a nós nesses dias. Ele diz: olha, uma casa dividida, ela não subsiste. Na verdade, na versão que eu li aqui, ele fala: ela se desintegrará, não vai sobrar nada. Se ela está dividida, ela vai cair, não tem como prosperar. Há um ensinamento aqui intrínseco. Intrínseco é um ensinamento que está dentro, mas não está explícito. Ele vai dizer que nós precisamos entender a essência. Uma casa que luta contra si mesmo não tem como subsistir. E isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. Amós, quando nós lemos o livro de Amós, ele deixa isso bem claro. Nós conhecemos bem o texto. Como andarão dois juntos se não existe concordância? E Amós está falando isso a respeito do nosso relacionamento com Deus. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Imagina que você pega uma corda, amarra na sua cintura e amarra em outra pessoa, mas a pessoa quer ir para a esquerda e você quer ir para a direita, e vocês vão ficar lutando, um indo para a direita, o outro para a esquerda, e vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque não tem como. Tem que andar junto em concordância. E o ensinamento aqui que Jesus está dizendo é exatamente esse, inclusive com relação ao mundo espiritual. Satanás e seus demônios sabem disso, por isso que eles são organizados. Por isso que o livro de Efésios vai nos dizer sobre os principados, potestades, dominadores do ar. O reino espiritual sabe disso. E muitas vezes na nossa vida financeira está destruída, nossa família está destruída, nossa casa, nosso relacionamento, nossos sentimentos totalmente destruídos, e nós continuamos lutando contra nós mesmos e contra as pessoas que estão ali conosco. Sabendo que se eu luto contra aquele que está do meu lado, a minha casa não vai prosperar. Minha casa não vai subsistir se eu continuar lutando contra aqueles que estão
comigo, contra aqueles que têm que andar do meu lado. Então Jesus, ele deixa claro, olha, eu não expulso os demônios por Beelzebul. Porque senão seria contraditório, o reino espiritual seria desintegrado, porque os demônios começariam a lutar contra eles mesmos. Em outras versões, ele vai dizer, mas eu expulso pelo dedo de Deus. Ele vai dizer, eu expulso pelo nome de Deus, e se eu expulso os demônios pelo nome de Deus, vocês teriam que ficar felizes, porque é chegado a vocês o reino de Deus. Só que o problema é que quando ele falava isso, o coração dos fariseus, eles estavam endurecidos, eles não queriam saber. E aí Jesus segue o seu discurso, ele fala, olha, se tem um valente guardando a casa, ele tem as suas armas, ele tem ali todo o seu aparato para fazer a guarda daquele palácio, daquela casa. Ele vai guardar aquilo com todas as suas forças e com tudo que ele pode. Vai proteger. Imagina você, não sei se alguém já trabalhou com vigilância, mas a pessoa ela fica atenta. A pessoa ela tem que ficar a todo momento atenta, olhando, de olho nas câmeras, de olho no movimento, para saber se chegar alguém diferente, tem que ficar atento. Ele está dizendo, olha, esse valente, ele é o diabo. E a casa somos eu e você, somos nós. O diabo, ele está ali, habitando, fazendo morada, e ele vai guardar essa casa com toda a sua força, com todas as suas armas. Ele usa pessoas, ele usa situações, problemas, e quanto mais nós nos envolvemos com as situações, com as pessoas, com os problemas causados, nós vamos nos afundando mais e nos tornando cada vez mais propriedade do Satanás e seus demônios. Mas aí Jesus dá uma boa notícia, ele fala, mas existe alguém que é mais valente do que este valente. E quando ele chega, ele amarra o valente, ele manieta o valente. E aí ele está falando dele mesmo, do Senhor Jesus. Existe alguém mais valente do que esse valente que está aí guardando essa casa. A casa do rapaz lá que estava possesso por um demônio que deixava mudo. Esse valente não é qualquer pessoa, é o próprio Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá. Não tem demônio, não tem potestade, não tem casca, não tem nada que resista a este valente, porque ele é mais valente, ele é o valente poderoso, Jesus. E quando ele chega, ele manieta, ele expulsa, esse demônio sai, ele vai embora. Porque ele tem que ir embora, gente, o demônio tem que ir embora. Ao nome de Jesus, ele tem que ir embora. Não tem conversa fiada. No nome de Jesus, os demônios têm que sair. E aí Jesus continua ensinando. Ele fala, olha, mas esse demônio, ele vai sair, vai andar por lugares áridos. Ele vai procurar uma casa. Vai andar por lugares secos, procurando uma casa. E ele está pensando, eu preciso de uma casa igual a que eu repousava antes. Porque eu não posso ficar aqui nesse lugar, porque aqui eu não posso agir, aqui eu não posso causar situação, aqui eu não consigo destruir a vida de ninguém. E onde é que ele descansava? Onde que os demônios descansam, gente? Os demônios descansam numa vida de derrota. Os demônios descansam numa vida de prostituição. Os demônios descansam numa vida de mentira, de engano, de manipulação, de jeitinho, que a gente conhece bem, o jeitinho brasileiro, para resolver as situações, numa vida de malícia. Os demônios, eles descansam numa vida de desgraça, numa vida de murmuração, de adultério, de vício, de idolatria, de intriga. Tudo aquilo que se opõe a Deus é onde os demônios se estabelecem, onde os demônios descansam. Uma vida de desobediência, de insubmissão.
de carnalidade, uma vida de intrigas. Provérbios vai dizer de 6 coisas que Deus odeia, e a última, que é a 7ª, ele abomina. O que é? Aquele que causa confusão e intriga entre os irmãos. Os demônios descansam no meio das intrigas. Só que ele tá vagando lá e ele tá lembrando, caramba, eu tinha uma casa tão boa, o cara lá mentia, o cara falava, enganava, se prostituía. Conseguia um descanso legal lá na casa da hora. Aí ele lembra, vou voltar. Vou ver lá como é que tá o negócio lá, vou ver como é que tá a situação. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que ele entra, ele amarra o valente, expulsa, ele sai. Porque ele tem poder para isso. Só que ele está dizendo, o ensinamento intrínseco aqui é que ele quer entrar no lugar do valente. Ele quer tomar conta da casa, ele quer ter intimidade com a casa. Ele quer acordar na casa, ele quer tomar café na casa, ele quer almoçar na casa, ele quer ser o dono da casa. Porque ele é o novo dono, ele é o novo valente, ele é o valente mais poderoso, ele tomou conta da casa, ele quer tomar conta da casa. Talvez a gente venha para a igreja e não houve possessão, a gente não ficou se tremendo, se contorcendo todo, o diabo não apareceu, nada disso. Mas o diabo agia em nós por meio dos pecados, ele estava lá. E quando Jesus entrou, quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, a nossa vida foi mudada, porque o evangelho é isso, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Então é necessário ter intimidade com Jesus. É necessário ter intimidade com o novo dono da casa para que ele possa permanecer na casa. Para que ele possa continuar na casa. Faça o teste. Vá na casa de alguém que você gosta muito, que você fez muito por essa pessoa. Vai lá. Fala, vou passar o dia aí com você. Chega lá de manhã cedo. Aí quando você chega, a pessoa vai fazer as coisas dela, fala, fica aí à vontade, vai fazer as coisas dela, te ignora, não prepara nada, não conversa, sai, vai fazer, visitar outra pessoa, vai andar com os amigos, vai fazer milhares de outras coisas e te deixa lá. O que você vai fazer? Vai sair correndo, você vai falar, não volto mais, vou embora, não sou bem-vindo. Para que a pessoa permaneça na nossa casa é necessário um mínimo de intimidade, conversa, diálogo. Então, Jesus diz, verso 24, que ele voltará para casa. Porque ele quer possuir a casa de novo. Ele quer ver. E aí Jesus diz, olha, ele vai chegar na casa, ele vai encontrar a casa varrida, ele vai encontrar a casa adornada, ele vai encontrar a casa lavada, porque é isso que Jesus faz conosco. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus perdoa os nossos pecados, ele nos lava dos nossos pecados, ele purifica, deixa a casa branquinha, limpinha. E o diabo chega e vai ver isso aí, vai ver essa casa. Só que o problema é que o diabo não tem medo disso. Não tem medo disso. O problema é que casa arrumada não impede a entrada de demônios. Minha casa pode estar tudo bem na minha família, pode estar tudo bem na minha vida financeira, nos meus sentimentos, pode estar tudo bem com todos os âmbitos da minha vida. Isso para o diabo não quer dizer nada, é só mais alegria para ele entrar e destruir tudo de novo. Isso não quer dizer nada. Tem muita gente que frequenta culto, que fala que é crente, tem roupa de crente, cara de crente, mas não tem intimidade com Jesus. Está desocupada, a casa está desocupada, vazia, e o diabo não tem medo disso. O diabo não tem medo de casa arrumadinha, de gente com cara de sério, com cara de espiritual. Não tem medo de nada disso.
E não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Porque ele vai voltar, ele está dizendo, ele vai voltar e ele vai encontrar a carne adornada. Mas se ele encontrar adornada e desocupada, ele vai entrar novamente. Só que aí existe um outro probleminha. Ele diz, olha, esse demônio ele vai entrar. Só que quando ele entrar, ele vai falar, agora você vai ver. Tudo que eu não fiz antes, eu vou trazer 7 piores. Essa é a impressão que dá, né? Vou trazer 7 piores. Tudo que eu não fiz, eles vão me ajudar a fazer. Porque agora o negócio vai tornar mesmo. Agora que vai pegar. Ele vai trazer 7 espíritos piores. E aí Jesus vai dizer, a situação daquela pessoa vai ser pior do que a situação atual. Ou do que é anteriormente. A impressão, na verdade, que dá é que o diabo gosta mesmo de casa arrumada, varrida, lavada, para ele poder destruir tudo de novo. Jesus está dizendo isso não é com os gentios. Jesus está dizendo isso com os fariseus, com o povo que conhecia. Jesus está dizendo isso até de uma forma profética. Ele está dizendo porque daqui a algum tempo, depois da sua morte, os romanos iriam destruir o templo e os fariseus estariam aonde? Dentro do templo, preocupado com liturgia, preocupado com sacrifício, preocupado com aquilo que deve ser feito no meio do culto. Como nós muitas vezes estamos também preocupados com a roupa do irmão, com a cara, com o louvor que cantou. Mas não estamos preocupados com aquele que é maior do que o próprio culto, do que Jesus. Existe alguém mais importante, maior do que o culto, que é Jesus. O diabo ele não teme isso, o diabo teme a presença de Jesus. O diabo teme pessoas que têm a presença do Espírito Santo dentro deles. Talvez você olhe para a sua família e pense, olha, está tudo bem, meus filhos estão bem, minha finança está bem, meu casamento está bem, tudo está bem, mas a pergunta deve ser feita, que deve ser feita não é se está tudo bem. Não é essa a pergunta que deve ser feita. A pergunta que deve ser feita é, existe a presença do Espírito Santo de Deus na sua família? A pergunta que deve ser feita é, existe a presença de Deus nos seus filhos? Existe a presença de Deus nas suas finanças? No seu casamento? No seu trabalho? Há um encontro com Deus todos os dias no seu interior? Há um encontro com a pessoa de Jesus, com o Espírito Santo? Há uma comunhão com Ele? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Jesus deixa bem claro que quando nós recebemos o Filho, se nós não estivermos com o Filho dentro, quando o demônio voltar, não importa o exterior, não importa a cara de crente, roupa de crente, jeito de crente, pode até levantar a mão, dar glória a Deus, cantar os louvores, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, se não tiver a presença de Jesus, vai ser a habitação de demônios. Talvez nós nos perguntemos, será que eu estou na igreja certa? Será que a minha igreja não falta alguma coisa? Não falta uma guitarra? Não falta um negócio mais agitado? Um negócio mais legal para me firmar, para mim não sei o quê? Não. Não é a igreja, é você, é dentro de você. O que falta? Presença do Espírito Santo. Presença de Jesus. Quero te perguntar hoje, nesta manhã, como está a casa? Mas o conceito não é de como está o serviço, de como está as suas finanças, não é como está a sua família, nada disso. O ponto crucial dessa pergunta é como está a presença de Deus na sua vida. Há uma frequência na comunhão com o Espírito Santo?
Não, lá na igreja eu oro, lá na igreja eu oro em línguas, eu oro, eu canto os louvores. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o demônio sai e ele volta, ele não volta só uma vez, não. Ele vai voltar todos os dias. Todos os dias ele vai bater na sua porta, vai olhar pela janela. Deixa eu ver se tem alguém aí. 30 anos de crente. 30 anos de crente. O demônio está lá voltando, olhando. Deixa eu ver se Jesus ainda está dentro dessa casa. Deixa eu ver se Jesus ainda está reinando aí dentro. 50 anos de crente. O mesmo demônio volta todo dia lá. As mesmas tentações. As mesmas provações. E as tentações que ele conhece seu ponto fraco. Porque a palavra de Deus fala que não vem tentação sobre nós que não seja humana. Ele conhece seu ponto fraco. Ele vai criar no seu ponto fraco. Aquilo que eu falo sempre com os jovens. Quando eu falo alguma coisa nesse sentido, eu falo, quando o diabo vai me tentar, gente, ele sabe disso. Quando o diabo vai me tentar, ele não vai me tentar me trazendo um hot dog, porque ele sabe que eu não gosto de salsicha. Mas ele vai me trazer um prato de bolo de prestígio, que ele sabe que eu amo bolo de prestígio. Ou um churrasco, uma carne. É assim. E todo dia ele vai voltar. Todo dia ele vai voltar. Todo dia a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque o que faz os demônios fugirem e não terem acesso ao nosso interior é a presença do Espírito Santo. É o poder que existe no nome de Jesus. E esse poder, ele não acontece simplesmente por falar o nome de Jesus, mas acontece porque o Jesus está dentro de mim. E quando eu professo o nome de Jesus, aí tem autoridade. Aí tem poder. Não é boa aparência. Não há também necessidade de medo, porque Jesus ele deixa claro, tem um valente que é mais valente do que o demônio, é mais valente do que o diabo e todas as potestades. Fique tranquilo. Jesus, ele é poderoso. Jesus, ele tem poder. O inferno não foi feito para nós, feito para o diabo e seus demônios. O problema é que tem gente que insiste em querer ir com ele, né? Vamos encerrar. E para encerrar, caminhando para o final, quero que você redobre a sua atenção. Porque nós não precisamos somente sermos libertos. Nós não precisamos somente ser livres dos nossos pecados, das nossas vontades, dos demônios que nos afrontam, porque às vezes os nossos demônios somos nós mesmos, porque nós mesmos lutamos contra nós mesmos nos fazemos mal. Nós não precisamos somente ser libertos, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus. Efésios 2, 19 ao 22 diz, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor. Olha o último versículo. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Para isso nós somos chamados, para isso nós somos edificados, para a morada de Deus em Espírito. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Fale com o Espírito Santo nesta manhã. Peça a Ele auxílio. E não tenha medo de nada, porque se existia algum demônio, ele já recebeu ordem do Senhor Jesus para sair. Em nome de Jesus. Nós repreendemos todas as ações
em nome de Jesus. E pedimos ao Espírito Santo que nos encha nessa manhã com a presença do seu Espírito. Peça a Ele, fala: Espírito Santo, confesse a Ele os seus pecados, confesse a Ele as suas vontades, confesse a Ele nesta manhã aquilo que tem te afastado. Eu quero ser livre, eu quero liberdade, porque para a liberdade foi que Jesus nos chamou. Eu quero ser livre nessa liberdade, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio da presença do Espírito de Deus. Comece a orar agora. Peça a Ele: Espírito Santo, vem, faça morada. Faça morada no meu coração. O Espírito de Deus tem liberdade. Faça em nós, cumpra em nós, Senhor Deus, a tua promessa e nos enche do teu Espírito. Senhor, nos livra daqueles, Senhor Deus, que nos afrontam. Liberdade, chamamos nessa manhã liberdade aos cativos, em nome de Jesus. Para que haja a unção, para que haja o poder, para que haja a habitação do Espírito de Deus. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as potestades, todas as influências malignas, nós repreendemos no nome de Jesus. E nós não seremos aqueles que são casas vazias. Não seremos aqueles que têm casas vazias. Não, seremos aqueles que têm a presença do valente, poderoso Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. É bem-vinda, a casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Peça a Ele: sopra teu vento, Jesus, sopra teu vento, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir.